Temos os melhores interesses em mente. É isso que é diferente sobre esse escritório de advocacia. Temos um grupo de pessoas que realmente zelam pelo que é de melhor interesse do escritório. Essas são as palavras de Barry Wolf, sócio executivo do Whale, a diluição do poder em escritórios de advocacia. Gesto de gestão. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Gesto de Gestão, é a temporada 5. É isso mesmo, temporada 5 do nosso amado podcast de administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Ale Lupe, comigo está André Porto Alegre. Olá, Lupe. E conosco está ela, a Daniele Serafino, aqui conosco. Olá, André Lupe, ouvintes. O orgulho de quem? Como é que é o nome do seu pai? Do seu Sidney. O orgulho do seu Sidney. Gostei da parte do amado, né? Amado por nós, né? Amado por nós. Eu sei, né? Pelo Vitor. Pelo Vitor tá na mesa. Mas vai amado por nós. É importante a gente fazer o que ama, André. Já passamos da hora da Ave Maria, por exemplo. Estamos aqui gravando podcast. Mas eu achei bacana, nosso amado. É nosso, poxa, né, amado? Nosso. Agora, se Nós quiserem três mandar amamos. coraçõezinhos pra nós, a gente aceita de bom grado. Bons também, pode ser. Bombons. Bom também. Ô, André, Fale. você falou aí na sua introdução sobre o Whale, né? Isto. O Whale é o 32º maior escritório de advocacia global. A receita do Whale está na ordem de 1,8 bilhão de dólares, certo? Este escritório tem 1.200 advogados. O escritório foi fundado em 1931, possui unidades em 3 continentes e é considerado o pioneiro em estabelecer uma presença geográfica para fazer parcerias com clientes onde quer que eles façam negócios. André, o que você conta sobre o Whale? Bom, agora pouca coisa, né? Pouca Porque coisa, você já contou toda a história do Whale, mas né? eu fiz essa pra você dizer assim foi agora. muito bem, pra você vir agora com aquela informação que interessa. Eu acho ótimo, porque o Whale tem uma característica que é bem interessante, que o Lupe coloca aqui, que é essa característica de que ele vai aonde, ele verifica aonde que os clientes estão fazendo negócio e ele vai montando o escritório aonde o cliente quer uma maneira. Ele vai aonde o cliente está. Como diria Milton Nascimento. E é bem interessante essa postura. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar o que o jornalista Patrick ele voltou! Estávamos com saudade do Patrick. How's everything, Patrick? O Patrick tá aí, animado, etc e tal. O Patrick, pra quem não sabe, mas os nossos ouvintes mais cativos ou, né, de outras temporadas, sabem que o Patrick é um jornalista especializado em negócios de advocacia. E pra ele, o Whale manteve uma estrutura de liderança informal na maior parte de sua existência, como o Lupe colocou aqui pra nós, 1931. O escritório teve apenas 2 sócios executivos em sua história, mas os tempos mudam e os sócios da banca acreditam que também precisam mudar. Eu acho essa frase ótima, apesar de ser da nossa cepa, que é feita pela nossa produção, eu acho muito bom. Os tempos mudam e as bancas acreditam que também precisam mudar. Ufa, que né? bom, hein? É um alento, né? Nossa, Depois de a Dani não está com a mãozinha embaixo do queixo. Agora ela deu Relaxei na cadeira. Relaxou. Depois Tem alguém depois achando daquela que nem série nós. de episódios Vale Tudo, né? Nós aproveitamos a abertura da novela Vale Tudo. Vale lá, Tudo e já Raquel, entramos. Maria de Fátima. Fizemos aquela bagunça toda, a gente aproveitou e trouxe. Não temos ainda nossa Odete Reutemann. Não, mas... Não chegamos ainda ao fim do... É que nós não revelamos. Ai, mas ela sempre existe. Vamos lá. Após 30 anos com a mesma estrutura de liderança, está acontecendo uma reformulação significativa no Whale, de acordo com as entrevistas na plataforma Law.com. Entrevistas, inclusive, com o sócio. Incluindo o sócio executivo Barry Wolf, que é o que... na nossa chamada de abertura, fala, fez né? aquela citação. Exatamente. A nova estrutura de liderança, que entra em vigor imediatamente, vem depois de algumas saídas de líderes de práticas com alto desempenho. O Whale afirma que o planejamento de liderança está em andamento há 18 meses e as saídas não foram um fator nos planos. Queria fazer uma parte nisso, porque eu achei interessante essa observação. O que a gente está falando? É mudança de governança, gente. O resumo da ópera
agora é esse, né? Estruturas muito consolidadas, de uma maneira inclusive informal, ainda muito fundamentadas, né? Calçadas, baseadas na figura do fundador, começam a perceber que precisam se reformular. Os tempos mudam e as bancas também. E isso provoca invariavelmente, por isso é que a observação é interessante, saída. E um dos grandes receios da advocacia brasileira, Lupe, que eu sou chamado muitas vezes sobre isso, como é que você faz mudanças na governança, mudanças nos modelos de governança, de escritórios de advocacia, sem promover mudanças? O curioso é que o meu aconselhamento aqui, Dani, é que assim, não se preocupe com as saídas. Se elas tiverem que ser feitas, elas serão feitas e, claro, nós podemos sentir, quem sabe. Porque uma das questões é as pessoas não aceitarem mudanças. Quem sai prefere mudar do que ver a estrutura em que trabalha mudar. Não é um absurdo isso? Não é um... É interessante, né? Interessante, estava refletindo aqui. Meu amigo André, conheço ele, meu amigão. E eu fiz essa frase agora, mas achei interessante. Então, não tava nem a produção nem me preparou. A produção nem me preparou sobre isso. Que é verdade. É verdade. As pessoas às vezes preferem mudar do que verem as estruturas onde elas estão colocadas mudarem. E possivelmente porque não se enxergam nessas estruturas. Muito interessante. Não tenho condição de nenhuma de fazer nenhum comentário que eu estou refletindo ainda. Mas é muito interessante. Impactada. Vamos lá. Impactada, é isso. Entre as mudanças, o escritório, o EIO, criou um comitê de liderança. Olha só, um comitê de liderança, que ele chama de Comitê de Liderança e Estratégia Global. Que aí também já coloca no negócio, já vai no já global. Já fica chique, né? Já vai global. Não, já vai no global, que já dá um trabalho do cão, né? Porque se tá difícil pensar aqui... Imagina, né? Lá... No Pacaembu, em São Paulo. Imagina pensar, mano. Reportando-se ao Comitê de Gestão. Também estão adicionando 2 posições de sócio-gerente. Veja, Dani, que a gente tá falando de governança. Exato. Né? A gente não isso. Tá de governança, modelos de governança. Então ele cria um comitê que responde a um comitê que já era de gestão. E cria 2 posições de sócio-gerente, o famoso management partner, que é como eles chamam. O management partner. Para dar suporte ao sócio executivo e ao novo comitê de liderança. Muito interessante essa então estrutura. parece que fica criando, tem uma coisa curiosa que parece que fica criando steps, né, e fica criando instâncias de governança, mas elas são necessárias, mas se você tem uma dimensão global. Implementando assim termos para essas funções e um processo, e aqui que está a chave, Lupe, dessa história toda. Um processo de sucessão claro, que incluirá até 2 anos de sobreposição e orientação para quem quer que suceda Wolff. O Wolff, que fez a declaração, como sócio executivo. Wolff é obrigado pela idade de aposentadoria a renunciar após 2027. Que tá aí na esquina. Então, ao invés de ficar com o problema, dormindo com o problema, levantando com o problema, indo almoçar com o problema, etc e tal, eles já definiram que o problema vai embora em 27 e tentam fazer essa transição de liderança com modelos de governança estruturados e claros. Com tempo, claros. Isso, transparentes. Claro. E isso é fundamental e por isso é que me estimulou a trazer, porque eu acho que eu sei que a gente já tratou desses assuntos, no fim a gente dá um pouco de volta. Mas acho que a gente traz outros exemplos, outros olhares sobre a mesma questão. Caso porque é um problema constante, né, André? Não é um problema que se esgota. Permanente. Né? Você falou que você é muito consultado para isso. Eu sou um instituto de previdência dos advogados fundadores pré-aposentadoria. E tem uma coisa curiosa, é porque o que me chamou a atenção aqui, que o Patrick traz, e sempre quando o Patrick tem um texto que é muito interessante, etc e tal, é que eles admitem a sobreposição. E eu achei isso de uma inteligência, Daniele. Por que não ter sobreposição? Sim. Você não precisa fazer agora, terminou. Não é disjuntor, né? Sim. Você vai lá e aí vem outro, exato. Disjuntor é muito bom. É uma transição, né? É uma transição. Então o Wolff admite que é o seguinte, tem 2 pessoas lá, 2 advogadas, 2 advogados. Focadas nisso, uma advogada, um advogado, etc. Tal, que vão fazer esse papel e vão se sobrepor a ele. Isso é de uma inteligência, porque às vezes a gente fica assim, quando é que vai pra casa? Esse é que é o trauma, é ir pra casa. O problema é ir pra casa, Sim. né? Eu continuo na minha jornada pró-pessoas. E agora, pró os que estão saindo. Agora eu tô fiquei romântico. Pronto, romantizei. Romantizou. André, we believe in Patrick Smith. Patrick Smith, we are believing you. But não é exagero pensar que isso é um processo de diluição de poder nos escritórios de advocacia? Bom, então, mas é.
né? Então vamos lá. Esse negócio não é mais como era há 16 anos, disse o Wolff, referindo-se quando foi nomeado presidente pelo Comitê de Gestão do Whale em 2009. Então, olhem que ele tá... Quer dizer, demorou para tomar essa consciência, né? Com todo respeito ao Whale. Mas assim, por que é diluição, Lupe? Porque ele tá lá desde 2009. Então, Sim. de uma certa maneira, ele tem todo um perfil, pode ser até um perfil cultural, que foi estabelecido por ele, por mais que trocasse com os sócios, etc. Então, esse negócio, ele fala, né? O Wolff fala, esse negócio é muito diferente. E não espero que volte a ser como era. Olha que maravilha. Uma pessoa que não espera... Quer dizer, não é saudosista. Pois é. Exato, Mudou. que está aberto a se adaptar, Está né? aberto a se adaptar. Sou da opinião de que este não é mais um trabalho de uma pessoa só. E nossa estrutura precisa seguir nossa cultura. Então, olha que interessante. Não é de uma pessoa só. Exato. Por isso é que ele faz o comitê de liderança, o comitê estratégico global, traz dois manager partners com ele. Por quê? Tá diluindo. E tá diluindo o quê? Poder. Então você pode acreditar no Patrick, porque isso é uma forma de diluição. E eu acho que as sociedades de advogados daqui para frente partem necessariamente por processos de diluição. E não é exagero, né? Não. E vão ser consideradas mais amadurecidas quanto mais os atuais gestores tiverem consciência disso. E quando talvez ajudarem nesse processo, né, André? São fundamentais. Quando encabeçarem, quando, né, forem protagonistas desse processo. Se eles entendessem, Dani, que é isso, né? O protagonismo não está mais em sentar na cadeira, e tá no compartilhamento. Exato. Tá manter, sobrepor com as dificuldades da sobreposição. Sim. Né? Eu achei sensacional. Os dois novos manager partners do Whale, eles tem um sócio que é de private equity, que é uma advogada, é uma mulher. Os dois sócios, inclusive, são de private equity. E tem uma mulher e um homem. E trabalharão ao lado de Wolff e dos presidentes subsequentes. Eles passarão cerca de 75% do seu tempo em sua prática e 25% do tempo em deveres de sócio-gerente. Isso é uma ilusão, na minha opinião. Não vai acontecer isso, mas estou retratando com o pensamento desejoso que a gente colocou. De acordo com um memorando da sociedade sobre as mudanças que foi compartilhado pelos órgãos de comunicação. Esse memorando afirma que as novas funções apoiarão o sócio executivo e o comitê de liderança e estratégia na execução das operações e gestão diária do escritório. Isso dará a Wolff mais liberdade para lidar com questões mais externas, como recrutamento lateral, desenvolvimento de negócios, e enquanto os dois sócios foram eleitos pelo comitê de gestão para cargos mesmo mais gerenciais. Então, sim, aqui é um detalhamento que o Patrick faz, mas o que eu quero trazer aqui, porque a Dani vai me perguntar, quer ver por que eu acho que não vai dar certo, né? O 75-25. Eu ia, mas tudo bem, que bom, você vai explicar. É que eu achei que você fosse me perguntar isso. Quando eu falei, eu fiquei depois pensando... Você falou, né? Vai surgir a dúvida. Vai surgir a dúvida, né? A dúvida é a seguinte, Harvard, nos cursos de gestão, tem defensores de que você, mesmo que a função de gestão, mas você não pode abrir, se você assume uma função de gestão num escritório de advocacia, não é aconselhável você abrir mão da prática da advocacia. E eles falam isso com muita insistência sobre isso, porque eles recebem diversos gestores, né, que estão exatamente no processo de transição da advocacia para a questão de gestão. E eles sempre aconselham, e quem sou eu para discutir com Harvard, né? Eles sempre aconselham que você não abra mão. Nesse caso aqui do Whale, eu achei a proporção meio agressiva, né? Eu acho que não dá para dirigir um escritório com esse porte, dedicando somente 25% do seu tempo à questão da gestão, mesmo que você tenha todas essas instâncias de governança. Eu tenho minhas dúvidas, inclusive, sobre a pertinência dessa recomendação de Harvard, sem abrir divergência, mas eu tenho dúvidas sobre isso, porque eu acho que a gestão consome muito tempo, tem que consumir muito tempo. Para fazer uma boa gestão, né? Para olhar para tudo, né? Sim. Para olhar para tudo que está colocado e que não é pouca coisa, né? E a gente está vendo aqui que questões como recursos humanos, como TI,
como os novos comunicação e desafios, marca. né? Exato, você tem questões, né? Os desafios que a gente está tendo realmente, né, com novas gerações entrando nesse universo, a transformação da profissão, são desafios muito grandes, né? Não é pouca coisa, né? Não é. Não é fazer um novo procedimento para lançar o timesheet, não é sobre isso. Exige tempo, energia e foco. Então eu achei. Mas é isso que os nossos amigos trouxeram. E o Dani e André denotam aí essas atitudes acabam denotando uma nova postura das estruturas de escritórios. Né? Mas a gente pode considerar que isso é uma tendência? A estrutura é nova e ainda há algumas partes, no caso do Whale, desconhecidas. Como, por exemplo, quem vai ser o sucessor do Wolf, que agora, você sabe que eu sempre trago a fofoca, né? Tem a notícia e tem a fofoca. Isso a gente gosta. Né? Eu sei. O tricô. Então, ele conseguiu, mas olha só o que ele tá fazendo. A fofoca é o seguinte: tudo bem, ele colocou 2 manager partners, né? 2 sócios gestores, uma advogada e um advogado. Vão ficar 2 anos, os 3, brincando de escravo de Jó, vai ser maravilhoso. Mas me diz uma coisa. E aí? Quem sucederá? Isso é uma coisa interessante. Parece o aprendiz, né? Vamos ver quem Essa vai é a nossa melhor. Odete Reutemann, talvez. Quem vai ser o escolhido? E como a disseminação das funções de liderança ocorrerá em tempo real, entende? Quer dizer, uma coisa é o que se planeja, né? O conselho faz isso, olha, o cogestor faz isso, olha, o Wolf continua fazendo isso. É muito bonito no dia a dia, na primeira crise que tiver, né? A primeira carta que receber do governo americano, aí eu quero ver. Quem responde, né? E agora quem poderá... Aí é o escravo de Jó. Aí entra o IA, né? E agora, né? E agora? Mas vamos lá. Eu e a André tava pensando assim nessa, né? Agora consegui já refletir um pouco sobre essa proposta. Depois de um certo tempo aqui. Mas assim, pensa que bacana isso de ser essa cogestão, porque ao mesmo tempo esse fundador, né? Esse sócio antigo que teoricamente está saindo, quanto de bagagem ele tem para mentorar esses novos, né? Quanto que eles trabalhando em conjunto, eles podem fazer uma transição melhor, ou seja, acompanhando os desafios, acompanhando talvez as sugestões dos mais novos e o mais velho estando ali podendo amparar, sugerir, ou mesmo, né, é um trabalho que estando os 3 juntos, né, no caso 3 aqui, no nosso caso aqui, mas estando no movimento de transição, onde eu não tenho a saída de um para uma entrada de um outro, eu tenho um tempo de convivência em conjunto entre eles, como é rico esse tempo, porque eu tenho trocas ali que talvez se perderiam se eu não tivesse ali, né, um movimento de cogestão. Então eu acho essa proposta bem interessante pensando nisso. E também a gente está tendo as primeiras trocas agora, né, André? Assim, os boomers saindo dos escritórios de advocacia, né? E aí... Alguns se amarraram. Alguns se amarraram na cadeira, mas assim, a gente vê em alguns lugares essa transição. Então, ou seja, assim, também é um movimento novo que a gente também não sabe como vão fazer. Alguns boomers viraram homers, né? Mas vamos lá, desculpa. O design, Dani, dessa nova estrutura, ele foi feito ao longo de 18 meses, né? Então, olha só como também não é estruturado. Como também não é fácil, né? Às vezes eu sou chamado com situações muito imediatistas, né? E isso não funciona. Quer dizer, exige uma preparação, né? Precisa de tempo, etc. E a gente vê e de um cuidado, né? Porque são pessoas que fundaram um escritório, que tem um papel relevante. Muito grande. Tem todo um cuidado a ser tido com essa situação. Dizem que, inclusive, durante esses 18 meses, com muita contribuição dos sócios. Mas, independentemente do plano, sempre haverá aqueles dentro que discordam e que discordaram das decisões. Isso é o próprio Wolf que fala, ele coloca isso. Então, ele diz, né, que a estrutura foi discutida em um processo deliberado e pensativo. Você nunca vai fazer com que todos gostem e eles precisam tomar suas próprias decisões pessoais, afirmou, fecha aspas. Então, também, além dessa questão de ser interessante, a gente está tratando de uma outra questão que responde à tua pergunta, Lupe, se não era radical demais considerar a diluição. Não, é uma diluição mesmo, porque dentre esses 2 sócios, imagina como é que foi isso, né? Pois como é que foi esse processo de decisão de colocar esses 2 é que vão ser os sócios gerentes, esses 2 é que vão tapar, existem os comitês, existe a gestão, vão trabalhar os 3. Dani, você tá certíssima, mas teve gente que não gostou, né? Foi uma escolha. Te diria que nos escritórios aqui, na minha realidade brasileira, eu diria que ninguém ia gostar, que seja quem fosse escolhido para qualquer coisa. E a gente tá falando de... E isso termina em 2027, ou seja, a gente 2027. Tem 2 anos aí, parece muita água passar embaixo da ponte. Exato. E azedar muita coisa, e tem as intercorrências, né? que não estavam previstas, né? Por exemplo, a questão realmente dessas posturas que estão sendo tomadas pelo governo norte-americano
ano em relação aos escritórios, não estava nesse cenário dos 18 meses. Não. Né? Exato. 18 meses para trás, você não tinha essas questões. Então pode ser que eles tenham sido orientados por diversidade, equidade e inclusão. E agora eles estão enfrentando uma questão de que não podem, né? Tem coisas que são curiosas, né? Por isso é que a gente sempre fala que o lapso temporal de tendências em escritórios de advocacia não pode ultrapassar a 2 anos. Porque senão você perde muito, você não consegue. Por exemplo, empresas de tecnologia conseguem pensar em um futuro mais elástico, né? Conseguem pensar em 5 anos, são as tendências estratégicas, né? E tem aquilo que a gente chama de tendências de visão, que são as que passam de 5 anos. Então, possivelmente na Microsoft, né? Você tem alguém pensando para mais de 5 anos. Na advocacia, a gente chama de tendências táticas. Elas estão sempre 2 anos. Porque a advocacia trabalha sobre tendências de comportamento e não necessariamente tendências de tecnologia ou de outros fatores. É muito vale um interessante. Episódio esse tema, André. Vale, é muito bom, né? Gostei também. Agora falando... Vale mesmo, é bem estratégico. É bem interessante. Eu vou preparar. Mas infelizmente vou ter que cortá-los por uma boa razão. Não, por favor. Ed Chaves, aquele sinal sonoro para que Daniele Serafino traga pra gente o gesto de inovação. O Judiciário brasileiro está tentando organizar o futuro. A Resolução 581 de 2025, aprovada em fevereiro desse ano, que o CNJ estabeleceu as novas diretrizes para o uso da inteligência artificial no sistema de justiça, é o assunto do nosso gesto de inovação de hoje. O texto dessa resolução traz palavras fortes e promissoras. Fala de ética, transparência, governança, supervisão humana, direitos fundamentais. Criou também um Comitê Nacional de Inteligência Artificial que vai fiscalizar o uso das tecnologias nos tribunais do Brasil. E ele também fala que esse sistema de IA precisa ser auditável, registrável e compatível com a Constituição. É um avanço. A norma deixou claro que a IA deve ser uma ferramenta auxiliar e não substituir o trabalho do juiz. A decisão precisa continuar sendo do juiz. Mas sabemos que no dia a dia a fronteira entre auxiliar e influenciar é muito tênue. Especialmente se a gente está falando de sistemas generativos, que eles organizam argumentos, sugerem perguntas para audiências ou alertam precedentes que podem mudar completamente um contexto e um rumo de um processo. O CNJ também estabeleceu nessa resolução o que a IA não pode fazer nos tribunais do Brasil. E essa talvez seja a parte mais reveladora dessa resolução. Está expressamente proibido o uso da IA para prever crimes com base em perfis de pessoas, proibido também classificar indivíduos segundo padrões sociais ou comportamentais e também proibido o uso do reconhecimento de emoções para influenciar as decisões dos juízes. Ou seja, o judiciário brasileiro decidiu, e com razão na minha opinião, que alguns limites precisam ser intransponíveis. Mas, apesar de todos esses cuidados, uma pergunta ficou me ecoando quando eu estava pensando nisso. Será que estamos de fato no controle dessa transformação? A criação de comitês, o uso de plataformas de rastreamento, a publicação de relatórios públicos, tudo isso aponta para um esforço genuíno de monitorar os riscos da IA e da tecnologia dentro da justiça brasileira. Mas a IA ela não é uma tecnologia neutra. Ela aprende com dados passados, reflete escolhas de quem a alimenta e atua em velocidade muito maior do que qualquer instância de controle consegue acompanhar. Sim, a Resolução 581 está tentando antecipar o futuro da justiça no Brasil, mas talvez o futuro já tenha chegado antes. Quando a gente tenta regulamentar o uso da IA, estamos ao mesmo tempo tentando proteger aquilo que ainda é precioso na justiça, que é o julgamento humano. Mas será que faremos ele a tempo? Será que estamos olhando bastante para os efeitos colaterais dessa aceleração? Será que ao tentar controlar a IA não estamos perdendo a chance de reinventar a própria ideia de justiça? Essa é sempre a reflexão que me fica quando a gente pensa em colocar a tecnologia no nosso mundo jurídico. Teve uma apreciação do STF recente onde se ouviu que por trás de um juiz também bate um coração. Não vou falar que por trás, será que por trás da IA também? Vamos lá, é isso aí. Dani, obrigado. André, obrigado. Vitor Presoto, obrigado. E ao Ed Chaves também, muito obrigado aí pela edição. E a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso gesto de gestão, o nosso querido, sim, amado gesto de gestão. É isso aí. Obrigado a você que está sempre na audiência e novos apreciadores da nossa comunidade e apreciadoras deste podcast chegando e fazendo coro aí. Muito obrigado a todo mundo. Voltaremos daqui a 15 dias com o episódio número 106. A gente ficou fazendo tanta
festa pra chegar aos 100 e agora já passou, tá no 106, daqui a pouco a gente já tá na caça do 200. Beijo pra todos, até a próxima. Gesto de Gestão.